Oi, gente! Feliz mais uma vez. Alegra muito meu coração para estar aqui, para ministrar, as nossas vidas, cada um desses conselhos. E hoje nós estamos aqui com mais um conselho precioso para a gente meditar sobre isso. E o nosso conselho de hoje é fugir. E para falarmos desse conselho, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você tem fugido de alguma coisa? Você tem fugido do seu chamado? O que tem te feito fugir? Pensa sobre isso. Pensa sobre isso um pouquinho. Tem algo que tem feito você fugir? Do que você tem fugido? Escreve aí nos comentários. Do que você tem fugido? Escreve aí para mim. Não esqueça também, meus amados, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, que você pensa assim, nossa, essa pessoa aqui tem fugido de algo, eu vou compartilhar esse conselho com ela. Escreva aí nos comentários o que você tem fugido, por que você tem fugido, o que tem te levado a fugir. O que é? É o medo? Não, vou deixar para depois. Por quê? Porque você tem ido na direção errada, na direção que não é a direção que Deus te chamou. Então, vamos, baseado no livro de Jonas, saber sobre isso, conhecer, meditar. Vamos meditar juntos um pouco sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir. O que Jonas fez? Ele se levantou para fugir, guarda essa palavra, da presença do Senhor para Tarsis. Para onde Deus tinha mandado Jonas ir? Nínive. E Jonas comprou uma passagem para onde? Para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Muitas vezes as pessoas pensam que se elas pagar, elas podem ir para onde ela quiser. E não é assim, meu querido. Nós temos uma direção de Deus. Nós temos um chamado de Deus. Nós temos que ir para onde o Senhor nos chama. Para onde Deus tem te chamado para ir? Aonde Deus tem te chamado para ir que você não tem ido? Medite sobre isso. Escreva aí nos comentários: não, minha irmã, olha, Deus me deu uma direção para mim ir para tal cidade, ou para mim fazer tal coisa, ou para mim trabalhar em tal lugar, mas eu não quis seguir essa direção. Então medite sobre isso aí. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Olha para você ver. Jonas tentou fugir da presença de Deus, foi para um lugar onde Deus não chamou ele para ir, não mandou ele ir. E depois, quando tudo estava lá, uma tempestade, um navio lá no meio daquela tempestade, todo mundo com medo, o que Jonas fez, meus queridos? Jonas foi dormir, E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Olha para você ver, ainda assim as pessoas vão falar assim: ei, clama seu Deus aí, você tem um Deus? Clama a Ele. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa
por que causa nos sobreveio este mal? E lançaram sorte. E a sorte caiu sobre quem? Jonas, né? Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de onde é o teu povo? E ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Amém? Então, assim, nós podemos aprender várias coisas aqui com a vida de Jonas. Mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo ido a uma direção aonde o Senhor não falou para ele ir, tem algo bonito aqui que Jonas fez. Jonas assumiu. Sabe, ele falou assim, olha, a culpa do que está acontecendo aqui, a culpa é minha. Essa tempestade, tudo isso, esse navio tá desse jeito, o vento tá desse jeito, essa tempestade tá tão forte, a culpa é minha, sou eu o culpado. E aqui nós podemos aprender algo lindo com Jonas, né? Mesmo que ele estava fugindo, mesmo que ele estava errado, ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu a culpa. O que nós fazemos quando a gente coloca alguém em uma situação difícil? Será que a gente só sabe entender as coisas? Quando é para nós, a gente fala assim, ah não, mas isso aconteceu comigo, eu errei, mas foi porque para mim estava muito difícil. Será que eu só consigo entender? Será que eu só consigo compreender quando sou eu que erro? Será que eu sou misericordioso com o erro dos outros? Ou eu sou muito misericordioso com os meus erros e quando é outra pessoa que está cometendo erro, eu já não tenho a mesma misericórdia, né? Eu queria falar algo para você. Todos nós fomos criados com um propósito. Deus nos criou com um propósito. E o que nos tem feito fugir do propósito que Deus nos criou? Sabe, Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive pregar para o povo que estava em pecado, para o povo que estava vivendo uma vida promíscua. E o que Jonas fez? Eu não quero ir não, sabe? O que nós fazemos quando Deus nos chama para fazer algo que às vezes não é o desejo do nosso coração, não é aquilo que a gente está querendo nesse momento? Eu queria que você pensasse sobre isso, medite sobre isso, sabe? E por que você tem fugido? Sabe, Deus nos chama com um amor tão grande. É fácil cumprir o propósito? Às vezes não. Às vezes esse propósito nos leva a uma direção que a gente não queria ir. Às vezes naquele momento a gente está querendo ir para um lugar diferente, né? Mas a melhor coisa que tem é vivermos no centro da vontade de Deus. É fazermos aquilo para o qual Ele nos chamou, sabe? Porque quando a gente olha ali e pensa assim, mas eu não queria fazer isso agora. A gente só está vendo agora. E Deus, Ele vê lá na frente. E tudo que Deus faz é perfeito. E tudo que Deus nos chama para fazer é bom, sabe? Então, cumpra o propósito do Senhor. Ande segundo a direção de Deus, independente do que seja. Talvez você trabalhe numa empresa e você pense, eu acho que eu não gosto mais de trabalhar aqui, eu quero sair desse lugar. E se o propósito de Deus com você for ali naquele lugar? E se Deus te chamou para ser luz ali, para resplandecer a luz de Jesus ali naquele lugar? Se o seu propósito for ali, né? Então medite sobre isso.
E se o propósito de Deus for mostrar Cristo através da sua vida? Ah, minha irmã, você tá falando isso aí, mas eles nem me deixam falar de Jesus lá na empresa onde eu trabalho, sabe? Como que eu vou ser luz? Como que eu vou manifestar Cristo lá? Muitas vezes nós não vamos precisar falar, mas mostre Jesus através das suas atitudes. Manifeste Jesus ali dentro daquela empresa através das suas atitudes, através da sua maneira de ser com o seu colega, com o seu patrão, né, com o seu superior ali naquela empresa. E tem um texto, né, que eu gosto muito lá em 2 Coríntios, que ele fala assim, eu vou até ler, porque eu amo esse texto, eu gosto muito. 2 Coríntios 3, a partir do verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Então pense sobre isso. Pense sobre o que você é nessa geração, o que nós somos, sabe? Pense no seu propósito, pense no que Cristo quer manifestar através de você. Pensa assim, olha, eu sou a carta que o mundo lê. No meu trabalho, as pessoas vão olhar para mim através das minhas atitudes e vão ver Cristo em mim. Ou não vão ver, ou vão falar assim, meu Deus, parece que um dia essa pessoa aí falou que era cristão. Nossa, eu não vejo. Manifesta nela as atitudes de Cristo, o viver de Cristo, né? O exemplo de Cristo. Pode ser no seu trabalho, pode ser na academia, pode ser na rua, em qualquer lugar nós temos que ser. Se você não tiver a oportunidade de ler uma palavra, de falar algo ali para aquela pessoa, né? Para tocar no coração dela, manifeste Cristo através das suas atitudes. É fácil? Não. Porque muitas vezes, para você manifestar Cristo através das suas atitudes, você vai ter que ter renúncia. Você vai ter que se calar quando você gostaria de dar uma resposta não muito boa. Você vai ter que perdoar alguém que não merecia o seu perdão. E é assim que nós manifestamos Cristo, sabe? Então fala assim, Senhor, sozinho eu não consigo, mas eu quero ser a manifestação de Cristo aqui na terra. Eu quero ser essa carta que o mundo vai olhar para mim e falar assim, nossa, aquela pessoa ali é diferente, aquela mulher ali, aquela jovem, né, aquele homem, aquele jovem, ele tem atitude diferente. O que há na vida dele? Sabe? Deixa essa curiosidade no ar. Por onde você passar, deixa essa curiosidade para a pessoa talvez um dia chegar em você e falar assim, nossa, eu vi algo diferente em você. E isso é ser a carta que o mundo lê, né? E voltando aqui para o nosso livro, né? De Jonas. Então, o que aconteceu depois? Eles jogaram Jonas no mar, né? Para que a tempestade cessasse. E Deus já preparou, olha como Deus é maravilhoso. Deus preparou um grande peixe para estragar Jonas. E Jonas foi para dentro do peixe, né? E lá dentro, ele orou, ele fez uma oração a Deus, né? E no capítulo 2 fala assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e Tu ouviste a minha voz, sabe? E eu quero falar aqui sobre oração. O nosso conselho anterior aqui, procura aí o conselho, eu acho que é o 5º conselho, é oração. E veja sobre como é preciosa as nossas orações para Deus. Vai lá assistir esse vídeo. Oração. E Jonas orou, né, de dentro do ventre do peixe, falou, né, sobre a angústia dele.
E no versículo 7 fala assim: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observavam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, né? E aí a gente sabe, né, que aí Jonas, depois de ter comprado, muitas vezes nós pensamos assim, muitas pessoas pensam assim, eu tenho dinheiro, eu compro, eu faço, eu vou para onde eu achar melhor ir, eu vivo, eu moro. E o propósito de Deus? E o chamado de Deus para você? Por que fugir? Por que fugir de algo lindo que Deus tem para a sua vida? Sabe? Eu queria que você pensasse. Eu queria que você meditasse sobre isso. Por que fugir de algo lindo que Deus tem para a sua vida? Não fuja mais. Cumpra o propósito de Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero cumprir o seu propósito, eu não vou mais fugir da tua presença, eu não vou mais fugir do que o Senhor tem preparado para mim. Me ajuda, Senhor, me fortalece em ti. Eu dependo de ti, eu dependo da tua força, eu dependo do teu agir. Porque sozinho, Senhor, eu não consigo, mas se o Senhor estiver comigo, eu posso todas as coisas. Sabe? A palavra de Deus fala assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, a gente gosta muito desse versículo, né, que está lá em Filipenses 4,13. Mas poder todas as coisas é poder mesmo o que eu não quero. Mesmo aquilo que eu gostaria de fugir para não fazer. Mas eu posso, Senhor. Se o Senhor estiver comigo, eu consigo. Eu dou conta. Com o Senhor eu dou conta. Sozinho eu não conseguiria, não. Mas contigo eu posso todas as coisas. Então fala isso aí pro Senhor. Fala, Senhor, até hoje eu tenho fugido do propósito do Senhor, do chamado do Senhor, daquilo que o Senhor tem pedido para mim fazer. Talvez o que o Senhor tem pedido para você fazer não precisa você ir muito longe, não. Às vezes é na sua casa, onde tem pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Então fala, Senhor, me ajuda. Eu posso, Senhor, ser a carta viva que as pessoas da minha família vão ler. Então fala isso pro Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser essa carta. Me ajuda, Senhor, a as pessoas querer conhecer algo diferente porque viu o Senhor na minha vida. Faça essa oração, fala com Deus, sabe? Fala assim, com palavras, pode ser as palavras mais simples, mas seja sincero com o Senhor. Assuma que você tem fugido da presença de Deus, mas que a partir de hoje, com a ajuda do nosso Papai Celestial, aquele que nos ama, que nos escolheu, sabe? Talvez você olhe para você e fala assim, Senhor, mas eu, diante de tudo que eu já fiz, diante de tudo que eu já passei, Senhor, me deixa aqui quietinha. Não, é você mesmo. É você mesma que o Senhor está chamando, sabe? Venha cumprir o propósito do Senhor. Venha ser a carta viva nessa geração tão perdida, nessa geração onde as pessoas não estão perdendo o temor do Senhor, onde as pessoas acham que elas podem viver da maneira que elas quiserem. Não, queridos. Cumpra o seu propósito, cumpra o seu chamado, seja a carta viva, grava isso aí, seja a carta viva, escrita pelo Espírito Santo, deixa Deus se manifestar através de você. Talvez você tenha um salão de beleza e as pessoas chegam lá, sabe? Seja a manifestação de Deus neste lugar, seja a manifestação de Deus na academia, seja a manifestação de Deus nas ruas, no trânsito, seja a manifestação de Deus por onde você passar, seja essa carta escrita, sabe? E voltando aqui no livro de Jonas, né, meus amados, em Jonas capítulo 3, versículo 1, e diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo:
Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Imagina que lindo, olha, esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê alimento, nem beba água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clame fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Nossa, meus amados, imagina que lindo. Primeiro, Jonas não queria cumprir o propósito. Primeiro, Jonas fugiu da presença, sabe, querido? Primeiro, Jonas tentou fugir da presença. Não fuja da presença de Deus. Não fuja da presença de Deus. Não fuja do que Deus quer que você faça. Mas depois Jonas viu que por causa dele veio aquela grande tempestade. E ele resolveu cumprir o propósito de Deus. Então cumpra o propósito de Deus. Sabe? E olha para você ver que lindo. Até o rei daquela cidade. E ele proclamou um jejum. E mandou todo mundo se humilhar diante do Deus de Jonas. Então, manifeste a presença de Deus através da sua vida, para que as pessoas olhem e falem assim: olha, eu estou passando por um problema, mas por causa daquele irmão, por causa daquela irmã, eu vi Jesus, eu vi algo diferente na vida dele. Então eu quero manifestar o mesmo Deus que ele manifesta. Eu quero me humilhar diante desse Deus. Eu quero buscar essa presença que transforma, que cura, que liberta, que faz maravilhas. Então deixe Deus fazer maravilhas em você e através de você. Deixa Deus cumprir propósitos através da sua vida. Em nome de Jesus. E para terminar, eu queria deixar aqui Jonas capítulo 3, no verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria. E não o fez. Amém, meus amados? Depois, se você ver, ainda continua a história aí, né? Até o finalzinho. Que Jonas não gostou, né? De Deus ter falado isso, que não iria mais destruir aquela cidade porque as pessoas se converteram. Então talvez um casamento ia ser destruído, talvez uma família estava sendo destruída, talvez a vida de um filho, uma amizade estava sendo destruída, talvez uma vida financeira estava sendo destruída. Muitas coisas podem estar sendo destruídas. Mas se você cumprir o seu propósito, se você não fugir do que Deus tem te chamado para fazer, sabe? Tudo isso pode ser mudado. Então eu te convido neste momento. Se você até aqui, você tem fugido do que Deus tem te chamado para fazer, eu te convido a ser a carta viva que o mundo lê. E eu queria orar por isso agora. Sabe? Eu queria orar para cada um. E eu queria te pedir também, antes da gente concluir esse vídeo, né? Que você se inscreva no canal. Que você comente aí tudo que você tem achado. Se você tem fugido da presença. Que você curta esse vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo. E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você queira abençoar. Amém? Então vamos orar agora. Eu queria que você... que tem um chamado de Deus, você tem certeza
que você tem um chamado de Deus, porque cada um de nós fomos criados para um propósito. Aí talvez você fale, não, irmã, eu não tenho não. Tem. Ai, irmã, então tem que sair do meu trabalho. Não, eu já te falei que talvez você vai ser a carta viva no seu trabalho. Lá na empresa que você trabalha. Às vezes você tem um salão de beleza, às vezes você tem uma loja. Então, aonde você estiver, né, você vai ser a carta viva de Deus, que as pessoas vão olhar e vão falar assim, olha, eu vejo Jesus ali. E você que tem fugido, né, da presença, desse propósito, eu queria te convidar para orar neste momento. E você que está cumprindo o propósito também, eu quero te convidar para orar, para que a cada dia mais você seja fortalecido em Deus. Amém? Então vamos orar, meus amados. Deus amado, Pai querido, nós queremos te pedir, Senhor, se até aqui, Pai, nós temos sido fracos, Senhor, nós não temos conseguido, nós temos fugido, ó Deus, da Tua presença, do Teu chamado, Pai, nós queremos, ó Deus, ser a presença do Senhor manifesta, nós queremos ser a carta viva do Senhor aqui na terra, por isso, Senhor, nos encha de Ti, nos encha do Teu amor, Senhor, nós queremos transbordar, Paizinho, do Teu amor, por onde nós passarmos, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, manifesta o Teu amor através de nós, ó Deus, Pai, aonde nós estivermos, Pai, aonde, Pai, nós colocarmos a planta dos nossos pés, ó Deus, que as pessoas vejam Jesus em nós, ó Deus, através da nossa vida, através das nossas atitudes, Pai, nós sabemos que sozinhos nós não conseguiremos, ó Pai, mas nós sabemos, ó Deus, que se o Senhor nos fortalecer, que se o Senhor nos encher da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito, Senhor, nós sabemos que nós podemos ser essa carta que o mundo irá ler e o mundo irá conhecer o Senhor através de nós, através de tudo aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Nós queremos dizer, Paizinho, que nós te amamos, nós te adoramos e nós queremos viver tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor planejou para nós. Por isso nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece em Ti. Eu quero te agradecer. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida, a você que tem nos acompanhado, a você que tem sido ministrado por Deus. Escreve aí nos comentários se Deus tem ministrado na sua vida através desses vídeos aqui, sabe? Porque esse é o propósito, é você ser ministrado por Deus, é você conhecer a cada dia mais e mais a presença de Deus aqui. Amém? Obrigado por você estar aqui. Obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até o final. Eu te agradeço, eu louvo e agradeço a Deus pela tua vida, sabe? E não esqueça do nosso livro, tá, gente? A gente vai começar aquele projeto que é 12 semanas para mudar uma vida, do Augusto Cury. Em breve, sabe? Eu estou buscando a melhor maneira, buscando em Deus, buscando como que nós vamos estudar esse livro maravilhoso, tá bom? Um forte abraço para você, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, cuidando da sua casa, em nome de Jesus. Amém?